dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês, ouvintes, estarão ouvindo. Este é mais um episódio do nosso podcast IFBAcast Ubaitaba, um podcast sobre inovação e empreendedorismo local. Este podcast tem como tema Espírito Empreendedor. Que negócio é esse? Como também inovação. Participando conosco, os nossos convidados, Alan, professor do Instituto Federal da Bahia, está aqui o seu orientando, Danilo também, para bater um papo conosco sobre este projeto maravilhoso que teve e foi inclusive apresentado aqui no nosso instituto. Então, abro assim a palavra, primeiro a nossa professora também, Rosana, que vai se apresentar para que dê início a este tema. Obrigada Lucas pela apresentação. Mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho de empreendedorismo, falar um pouquinho de inovação com nossa equipe, do IFBAcast Ubaitaba e dois convidados que eu acho que não poderiam ser outros, para discutir esse tema. A gente convidou o professor Alan Alves, e o seu orientando, como o Lucas já apresentou, que é o Danilo, foi o nosso primeiro aluno a concluir o curso subsequente de informática aqui do campus. Ele vai bater um papo conosco, sobre esse tema, e falar um pouquinho de como foi o seu projeto, que tem a ver com o tema. Eles têm um potencial enorme, a gente vai ver isso aqui, o projeto que o Danilo desenvolveu como um projeto de empreendedorismo. E aqui, hoje, pela primeira vez, nós temos a Micaele. Micaele é também uma integrante da equipe, a primeira vez que ela vai estar apresentando aqui conosco esse bate-papo. E é isso. Micaele, tem alguma coisa para... Tá tudo certinho, Maravilha, gente. Então eu vou dar o espaço para que o Alan e o Danilo se apresentem e depois a gente vai fazer um bate-papozinho sobre algumas questõezinhas que a gente tem curiosidade. Eu tenho certeza que o público também tem, várias, sobre esse projeto, tá bom? Alan, por favor. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Bom, vou me apresentar. Meu nome é Alan, como o Lucas já falou, eu sou professor aqui do campus, IFBA, Campus Avançado Ubaitaba. É difícil eu falar sobre mim, eu sou Alan e eu sou tantas coisas, não sou muitas coisas, então eu gosto só de dizer que eu sou Alan. Maravilha! Então é isso, eu agradeço o convite, convite a vocês, porque é importante a gente falar também um pouquinho sobre empreendedorismo, o que é essas outras coisas que vão além do técnico, uma coisa mais profissional, assim, no sentido de exposição do produto, não de criar, da construção. Basicamente é isso aí. Danilo? Então, eu sou Danilo, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu sou aluno ingresso aqui do campus aqui do IFBA, Primeira vez concluí o curso. E venho aqui, a convite deles aqui, responder algumas perguntas aqui sobre o projeto de conclusão do curso, que é finalizado. Como já foi dado a deixa pelo próprio Danilo, ele tem um excelente projeto e nós já abrimos perguntando como nasceu esse projeto, qual foi a ideia, qual foi o start que você teve para ter essa ideia. Nossa, eu vou pegar esse projeto e vai ser um projeto de conclusão do curso. Como que foi tudo isso? Antes de Danilo falar, eu acho que seria importante para o pessoal entender, nós convidamos o Alan e o Danilo para falar sobre empreendedorismo, porque o Danilo, ao longo do trabalho final, os alunos eles escolhem, ele fez uma proposta que tem um perfil que é possível, que a gente entenda como uma proposta de valor de mercado, E esse projeto é um projeto de desenvolvimento de um software, um aplicativo, e ele vai falar um pouquinho de como foi essa trajetória
porque ele foi orientado pelo professor Alan. O Alan aqui é o que comanda a parte técnica, né? Entende de web, entende de linguagem de programação, coisa que eu não entendo, mas que os meninos aqui dominam. E aí ele vai falar um pouquinho dessa dinâmica, né? Pra gente entender o público que está aí, que está compreendendo, né? As motivações da gente estar trazendo eles dois aqui. Pode continuar, desculpa. Fica à vontade. Referente à pergunta do colega aqui, foi o que deu início ao projeto que eu discuti com o professor Alan, foi porque eu trabalho no ramo de vendas de gás na empresa, né? Aí, como não tinha nada, era tudo anotado via papel para os vários estudos, vendas, compras. Aí surgiu a ideia de desenvolver um projeto para facilitar esses trabalhos, né? Aí eu discuti com o professor Alan sobre a criação desse projeto. Aí ele achou uma ótima ideia. Aí foi aí que a gente pensou, né? Na criação. E com relação, professor, para Danilo também, com relação ao processo de desenvolvimento, questão de desafios, tanto com a linguagem quanto com as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento. Na verdade, são muitos desafios, né? Sempre, questão de desenvolvimento. Isso, e na verdade até a concepção do projeto é um desafio, né? Parece um pouco simples assim, quando a gente fala, eu tive uma ideia, peguei essa ideia e coloquei em prática. Mas na verdade, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que a gente quer. É porque a gente começa desenhando, vai anotando e aí vai surgindo mais coisas. Dúvidas. E vai crescendo, o projeto sempre vai crescendo. Exatamente, situações aí. Eu me lembro que Danilo trouxe uma situação lá, aí eu perguntei, é assim mesmo que funciona, Danilo? Então quer dizer que se tal coisa aconteceu, acho que era alguém, né? Ia comprar um gás, a pessoa pode pagar parcelado em várias vezes, sem um boleto, não é fixo os valores e tal. Então, essa concepção inicial, entender de fato o que a gente quer fazer e até aonde a gente vai é um grande desafio. Por quê? Porque temos um prazo curto. Basicamente, a gente começou o projeto em março. Foram dois março, porque na verdade o semestre começou em fevereiro. Finalzinho de fevereiro, só que a gente sempre estava remoto e tal, aquela situação toda, né? Por conta das fases que isso ia avançando. Acho que foi em abril começou. E de fato eu acho que a gente começou em abril. Então basicamente a gente teve abril, que não foi o mês todo, já foi uma parte, vamos colocar aí 20 dias, 15 dias. Perdão. Maio, junho e a defesa já em julho. Então foram 2 meses ali de tempo muito curto. O projeto nasceu em 2000, foi desenvolvido. Nasceu desenvolvido, ainda teve a parte escrita. Sim. Né, que não é uma parte fácil, que existe, a gente sabe que tem muitas dificuldades em desenvolver. Às vezes a gente quer escrever uma página, uma linha, um parágrafo, é difícil, né, Danilo? Escrever uma parte, então esse foi um desafio inicial. Em relação à linguagem de programação, ferramentas e tudo mais, assim, Danilo pode falar melhor do que eu, né, nesse sentido, mas assim, a gente fez uma escolha inicial pelo que já se conhecia. O que foi estudado dentro do curso. Por quê? Se a gente fosse tentar uma coisa nova, talvez fosse até interessante fazer pegar um framework que já gera tudo e tal. Mas existe um processo de aprendizado, né? Na verdade, não é só colocar em prática, a gente vai aprendendo enquanto vai fazendo. Eu como orientador, Danilo como estudante. Né? Então a gente está vendo as disciplinas aí, vocês todos, né, estão aí nas disciplinas. E o processo basicamente é isso, né? Vocês vão ver uma parte, de fato, do conteúdo e tal, vão estudar, vão ver mais a vivência de código, vocês vão ter com o projeto. Né? Então a gente preferiu escolher as ferramentas e tudo mais que a gente já sabia, e o resto aí foi mais. Também pode falar melhor sobre a dificuldade que ele teve com as ferramentas, né? Foi muita dificuldade. Fala isso, realmente tu não fez. Você está vendo. Porque, tipo assim, quando a gente está ali sendo avaliado, né, você aprende um pouco daquilo ali, né? Mas de quando você vai botar a prática, surge ali uns desafios ali que você não pega para você estar
fazendo, né? Aí essa é a dificuldade. Você vai implementar alguma coisa que você nunca fez e viu ali quando o professor está ensinando. E vai aparecendo aqueles errinhos que a gente nunca viu. E aí o professor já tá aí. Que surge, né? Aqueles que na verdade na sala de aula a gente já tem um modelo pronto, né? Um exemplo pronto. A gente apresenta aquilo que está E pronto. pra gente que é de fora, né, do contexto da informática, a gente quer funcionalidade, né? Sim. Então quando a gente pensa no aplicativo, a gente pensa em como usar, mas não sabe nada que está por trás, né? Dessa linguagem, dessa dificuldade, né, de preparo. Então, realmente, pra gente é uma novidade, para quem não conhece, né? E para quem vai consumir, né, o produto, que aí nesse caso são os clientes, né, do Danilo. O que interessa é o produto pronto, né, Danilo? Isso mesmo. Só para termos assim, uma noção, uma ideia. Então, antes de começar o curso, você já trabalhava nesse ramo de venda de gás? Já. E ao ingressar no curso, você consegue dizer assim, no primeiro, segundo, terceiro semestre, você já foi tendo a ideia de implementar esse negócio? Não, foi decidido no último momento mesmo, uma semana antes, quando o professor chegou e falou: escolha o projeto que você vai fazer para ser o final do curso. Aí ele botou algumas sugestões lá, tipo assim, aí eu levei, analisei, aí quando eu voltei aí eu apresentei a minha para ele, aí ele decidiu. Porque na verdade são alguns momentos, né? Assim, eu falo já da perspectiva do aluno. O primeiro momento é o aluno definir o que ele quer fazer, né? Na verdade não é bem isso, o primeiro momento é com quem ele quer fazer o trabalho, né? Que ele precisa escolher quem é o professor que vai acompanhar ele durante essa jornada, né? Então nesse primeiro momento foi que você, Danilo no caso, ele tinha que escolher um professor para orientar, né? Aí ele me procurou e tal, e depois que ele me procurou, a gente esteve lá, conversou sobre o que poderia fazer, ele teve uma ideia que foi essa. Então percebam, abriu, não foi? Não foi Uma o início do trajetória de projeto. 3 meses. Não foi exatamente o início do projeto. Foi um pouquinho mais pra frente. Sim. Então vocês tiveram mais ou menos 2 meses e meio para fazer nascer um projeto, né? Um aplicativo que já roda, não é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, Danilo vai falar um pouquinho o que é, né? Qual foi a concepção, a ideia, que produto é esse. É importante que a gente entenda também, Danilo, como é que você pensou isso? Que valor, que proposta de valor você traz quando você pensa esse aplicativo? Como é que ele roda esse aplicativo? Fala um pouquinho desse produto que você vai estar possivelmente, né, comercializando, quem sabe, né, mais pra frente, tirando essa ideia do papel e levando isso, né, como produto mesmo pra gente conseguir comercializar e trazer renda, né, fazer isso monetizar, digamos assim. O sistemazinho ele funciona como um sistema de vendas mesmo, né? Você cadastra o cliente, cadastra o produto, botando os preços, a descrição, cadastra o cliente, pega os dados do cliente, tudo. Aí quando o cliente quer fazer uma compra do seu produto cadastrado, aí gera ali os dados da venda, da compra daquele cliente, a data de vencimento, o valor que ele deve, tudo certinho. Aí o sistema, no caso, avisa quando o cliente venceu o prazo de validade de vencimento, notifica, gera o relatório das vendas que você faz durante o dia, dos meses, dos produtos, o saldo ali das compras que você faz, dos produtos, tudo certinho no sistema. Então, todos os clientes que você tem uma empresa que vende, comercializa gás, e as pessoas que querem fazer um pedido, elas já acabam tendo um cadastro contigo e você gerencia, né, todas as informações desse cliente. Facilitou para você enquanto comerciante e facilitou também para quem está utilizando, não é isso? Muito. Porque Muito, no né? caso não corre o risco de você perder os dados do cliente. Sim. No caso você esquecer o valor que ele lhe deve, tudo certinho, tudo guardado. E para a parte financeira também, né? Para ter um controle maior, né? De tudo que vocês comercializam. E a gente percebe, não sei se o Lucas tem algo para falar, a gente percebe que hoje, principalmente as empresas menores, né?
as micro e pequenas empresas, elas têm dificuldade de ter essas informações, né, de maneira organizada, né, de modo que elas consigam gerar relatórios. Então, muita gente acaba trabalhando de maneira manual, confunde, né, os orçamentos pessoais. Então, para quem está comercializando, para um empreendedor, né, que no caso o Danilo, né, é um empreendedor, esse projeto, esse programa, ele vai ser vai ter uma aplicabilidade muito boa e também gerar valor, né, e facilitar, eu acredito. Claro, otimização de tempo, economia, custo-benefício são alguns dos benefícios que um programa como ele desenvolveu pode ter. A ideia é, de fato, comercializar este programa, é abranger, ampliar. O que você pensa disso? Eu não cheguei a pensar, passou pela cabeça, né? Mas primeiro tem o caso de teste, né? É o caso que eu ainda estou em testes ainda, né? O programa sai tudo certo, ok, bom. Vai aí, ter orientador, não tem? Aí você pensa Consultoria. Aí você vai chegar a pensar em botar ele à venda, assim, comercializar. Tem um detalhe que eu queria falar, gente, é o seguinte, muitas vezes pode surgir a dúvida, mas é um programa de vendas, simples, né? Fazer a venda de produto e tal, por que não pegar um desses aí na internet, né? Que é muito mais barato do que fazer um, né? E colocar no lugar. Não é mais fácil? Seria mais fácil para ele? Vamos esquecer a parte pedagógica dele estar concluindo o curso com isso, né? Vamos pensar só no desenvolvimento, no processo. Só que assim, na verdade, esse programa se adequa à realidade de Danilo. Então, por exemplo, eu posso pegar um programa na internet maravilhoso e tal, mas que gere boleto e o cliente tem que pagar o boleto na casa lotérica, aquela coisa toda, só que isso não tem nada a ver com a realidade local. Sim, o público-alvo, né? O público-alvo, exatamente, justamente. A gente... Então, foi feita uma análise, principalmente baseado no problema real que está acontecendo. Até vendendo um pouquinho a sardinha dele como desenvolvedor, né? Quem precisar de um sistema para desenvolver aí, né? Já procura Danilo. Que ele desenvolve, ele vai estudar o seu problema todo e vai tentar. Então, basicamente é isso. É importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes a gente fala, vou pegar um na internet desse aí e vou me adequar. Na verdade, você está fazendo o negócio se adequar ao produto, e é o contrário, é o programa, né? Só que o processo é justamente o contrário. O desenvolvimento serve para se adequar, o software, né? Se adequar ao programa. Desculpa, ao problema que está sendo estudado. Tá sendo e ao trabalhado. público, né? E ao público, principalmente. Sim. Até quem é que vai usar esse programa? Essa é uma grande pergunta. Foi um programa que ele criou personalizado. Para a necessidade daquele público, que no caso era ele mesmo, né? A própria empresa que já tinha esses desafios, né? Podemos dizer então que o programa foi modulado e modelado a partir dessa realidade. Muito bom isso. E caso, vamos pensar que você passou na fase de testes, teve muito sucesso, muitos clientes estão aí querendo o seu produto. Você pensou já em um segmento para o seu produto de clientes? Não cheguei nessa parte ainda não. Porque a gente percebe que tem um potencial, né? Porque foi modulado e modelado a partir de uma realidade local, mas nessa realidade local, a sua realidade pode ser a realidade de tantos outros, né? É um programa de gás, né, Danilo? Sim. Então, gás e água mineral você trabalha também, a possibilidade. Né? Então, foi gerado só para esses dois produtos, né? Ele pode ser outro, né? Mas o curso eu fiz destinado para o trabalho, né? Referente ao que vai ser essencial para mim. Aí... Então ele poderia ser replicado, né? Se pensar nessa perspectiva, uma outra empresa de gás que tem a mesma dificuldade, que está numa outra realidade, não está em Baitaba, está em Aurelino, ou está numa região, que você consiga alcançar, né? Em relação à distância, você conseguiria desenvolver um programa e ofertar nos moldes, né? Claro que vai ter, né, essa adequação, mas nos moldes desse programa você conseguiria
que a gente chama de uma startup, né? Uma possível startup. Trazendo inovação, né? Pode trazer. Não, pode. É isso, eu queria entender essa possibilidade de replicação, porque as startups, elas, o que as caracteriza, né, além de ser são empresas, né, que têm um potencial amplo, né, de desenvolvimento de retorno financeiro, é isso, essa possibilidade de replicar, né, e aí você vende esse programa para outros empreendedores, né, que têm interesse. O que eu ia perguntar, se esse programa ele pode ser replicado para uma outra pessoa, né? No nível, no nível não, para isso, para outro setor. Exemplo, uma loja de sapato, um mercado ou alguma outra coisa? Pode sim. Você só precisa mudar para a área, no caso. Um pouco a estrutura, né, do código, assim, falando tecnicamente, mudar um pouco a do estrutura. setor, no caso. Então, a gente deixou aberto ainda para adicionar outros produtos. Porque você não botou um produto específico, no caso. Como tem a opção de cadastrar os produtos, aí você pode botar qualquer produto que você quiser. Aí, no caso, para a linha de sapato, você tem que modular para o estilo que a loja específica, né? O projeto, no caso, vai ter alguns menus diferentes relacionados a sapatos. É importante isso que o Danilo está falando no seguinte aspecto, até para deixar claro. Por exemplo, pense em uma pizzaria. Quando eu estou vendendo pizza, existem situações diferentes. Por exemplo, quando eu vou escolher uma pizza, eu tenho que escolher os sabores, né? Quantas fatias, tamanho grande. Ou seja, quando eu vendo uma pizza, então na verdade eu tenho que baixar meu estoque com o quê? Com tomate, com a massa, os ingredientes da pizza. Isso. Se eu estou vendendo um galão de água ou um botijão de gás, eu não preciso baixar o estoque com ingredientes, né? Então, é bom deixar claro essa diferença. É um processo de venda também, mas é uma venda diferente. A gestão de estoque, ela acaba sendo diferente, né? Gestão de estoque, até a tela em si que você constrói é uma tela totalmente diferente, né? Porque tem particularidades em um problema que no outro não tem. Então, nesse caso, se ele for adequar para uma empresa de sapato, ele também precisa compreender qual é a realidade daquela empresa. Como funciona aquele negócio. Para poder implementar no projeto. Isso, exatamente. E aqui a gente, desculpa, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente usa um modelo, né, teórico que a gente chama de Canvas, né? Que traz 9 áreas, né? Quando a gente pega um negócio que está nesse campo da ideia e vai tentar levar isso para a prática, né? A gente tem 9 pontos que a gente geralmente começa a pensar, né? Primeiro é essa proposta de valor, que vocês deixaram bem claro, né? Qual é a proposta de valor desse programa? O que você traz de benefício, né? Como você vai cativar ou melhorar a vida de quem está utilizando, né? Que acho que o Danilo já deixou claro, né? Você vai facilitar, né, a utilização. Mas tem outras coisas também que a gente acaba vendo, né? Segmento, como é que vai ser o relacionamento? Como é que você pensa? Você tem uma empresa, né? Você vai implementar e você vai precisar relacionar-se com esses clientes. Como é que vai ser? Você vai pensar se caso, né, você pense em colocar uma empresa, né? Empreender mesmo, e você vai ter alguns clientes, vai precisar se relacionar. Como seria isso? Que marketing você faria para fazer uma comunicação eficiente com esses clientes, né? O que você acha? Caso você implemente uma empresa, né? Como que você pensa em fazer o marketing ou de fazer essa comunicação, esse relacionamento? No caso, assim, para eu atrair o cliente para utilizar o... para utilizar, né? Quando você for oferecer o seu produto, tentar vender, né? O seu produto, porque assim, você é o desenvolvedor, mas você também é cliente. Você também está usando. Mas pode ser que ele chegue, ou que você também queira ajustar ele para comercializar o seu produto. Por exemplo, você vai comercializar para um colega seu irmão que também trabalha na área, né? Eu vou apresentar. Como que você vai apresentar, como que você vai chamar a atenção daquele cliente para ele consumir, para ele poder usar o seu sistema? Eu vou fazer uma ilustração, mostrar os benefícios, o que pode acrescentar ao utilizar o sistema, né? Para o cliente, né? Fazer uma demonstração de uso assim, a pessoa utilizando, como a pessoa vai... Mostrando as facilidades as também. Facilidades, né? Você chegou a pensar qual canal ou quais canais poderia utilizar para fazer essa apresentação? Essa demonstração? Sim.
pensar, não cheguei não, né? Não cheguei a esse ponto ainda não, né? Mas seria as redes sociais mesmo. Sim. Boa, mídias sociais. Mídias sociais, né? E inclusive dá para a mídia hoje tem o poder de alcançar milhares de pessoas, né? É utilizada bastante para impulsionar, inclusive, negócios. O seu programa, você cogitou em fazer vendas online ou mais local mesmo? Não. Comentei com o professor Alan sobre essa possibilidade. Cada vez tem melhoria. Mas é uma melhoria Tá para o futuro, fácil, é uma implementação. Mas como o tempo foi curto para fazer o sistema, né? Aí a gente deixou de lado, mas criou a possibilidade de implementar. Você já batizou o programa? Qual é o nome? Ainda não? Aquele nomezinho lá. Aí foi direto. Vamos aí, quem sabe, uma enquete, né? Pra gente batizar esse programa. Verdade. Então, gente, você pensa em fazer parceria, sei lá, sociedade, né? Ou você pensa pra rodar mesmo esse programa, algumas parcerias chaves, assim, que você acha que eu tenho que ter esse parceiro, aquele, pra esse programa dar certo, tem? Ou até um investidor. Sim, né? Não pensei ainda não, né? Mas se alguém quiser interessar em financiar, não sei, tem. Ó, A proposta tá lançada. já tem um orientador de lado que pode te mandar aí, ó. E Do- você Tirou 10. Você fala assim, de pensar em comercializar, mas você já chegou a fazer durante esse processo? Foi curto, a gente percebeu, né? Mas que recursos vocês precisariam para rodar um projeto como esse? Eu falo de rede, de investimento, né? Espaço físico, você acha que precisa ter uma empresa, você consegue fazer isso em casa, né? Precisariam de um sócio, enfim, esses recursos que você acha que seriam importantes para você fazer esse projeto que já não está tão pronto, mas que já roda, né? A gente já consegue perceber a funcionalidade, mas para você tornar ele realmente uma empresa e comercializar, como a gente está falando aqui. No início que você for utilizar, eu acho que o espaço é pequeno, né? Você começa a fazer em casa mesmo, né? Mas se o projeto for dando sucesso, for criando, né? Aí em casa vai ficar pequeno o espaço, né? Você vai ter que procurar crescer redes, computadores, ampliar, aí vai ter que Funcionário. funcionários, Se estiver precisando, pode mandar currículo para mim. E agora é a nossa vez de vender a sardinha. Quem sabe no futuro breve, ele contratando mão de obra aqui do Pois vários programadores. colegas de curso. E assim, gente, geralmente existem equipes de trabalhos, não é como é que o pessoal fala, um equipe não. Acho que é uma equipe mesmo, que é uma pessoa só que faz tudo, né? Projeto, tal. Equipe. É aquela pessoa que faz o projeto todo, desenvolve o código, ainda faz o marketing, se sai ainda vai instalar, né? Para fazer a instalação não é bem assim, né? Na vida real, né? Principalmente quando a gente vai tendo empresas um pouco maiores. Profissionalizando também, né? Isso, então o que acontece? Precisa de uma estrutura maior, precisa como eu posso dizer, de recursos, principalmente recursos humanos, né, capacitados, pessoas com conhecimento, por isso que eu até chamo novamente a todo mundo para fazer o curso técnico em informática. Aproveita mesmo nosso peixe. Né? A inscrição fechou agora, mas no próximo, quem sabe, né? Então, é importantíssimo ter um suporte financeiro, principalmente, né? Porque, é claro, precisa ter um bom gestor e tal, e nem sempre a pessoa que está desenvolvendo tem ideia é uma pessoa boa para gerir o negócio, né? Isso a gente vê muito por aí, né? Mas o recurso mesmo, o dinheiro, o recurso financeiro é extremamente importante, porque aí você consegue alugar um local, comprar computadores, meios e tal, e tudo isso aqui é custo, né? A gente vê aqui uma estrutura dessa aqui da sala que existe um custo associado, né? Até pessoas que estão trabalhando ali, o custo, a mão de obra na área de tecnologia da informação é uma mão de obra que acaba sendo um pouco cara se comparado com outras áreas, principalmente porque não existe mão de obra qualificada
em excesso, Disponível, né? Então, o que a gente tem é vendido a peso de ouro, né? Sim. Porque é o que as pessoas que estão ali, né, para trabalhar mesmo. Então esses meninos aqui estão, né? Não, Os que programadores. tem que até fazer um seguro para todos eles, porque é extremamente Se importante. me oferecer uma proposta, no meu currículo com Ó, Olha aí. já tem. Certo. E aí essas fontes de receita você vai buscar no mercado, né? Porque você tem um bom produto, né? A gente reconhece, né? E eu acho que a gente vai conseguir, né, numa outra oportunidade, mostrar como é que esse programa roda, né? A interface, né, dele. Mas assim, a gente, se não tem esse recurso, aluno, né, a gente vai buscar no mercado. Eu acho que é possível, sim, se você tem um produto com uma proposta de valor importante, né, com um público-alvo bem definido, né, como o Danilo falou, né, e numa área que é também possível de replicar, né, você consegue adaptar esse programa para diversos clientes. Acho que você tem aí só levar o projetinho e bater na porta, né, para buscar o financiamento, né, esse financiamento. Então, gente, acho que a gente falou bastante coisa. Vocês queriam, assim, tem dúvidas, né, geral, né, do processo de modo geral. Não sei se vocês querem pontuar, o Lucas. Não, eu acho que as respostas, tanto dadas pelo professor quanto por Danilo, foram suficientes para entender a proposta de valor do projeto, como nasceu esse projeto, como foi a orientação, principalmente a linguagem de programação que Sim, acredito usou, que qual não foi que usou? Exato. Fala aí pra gente. verdade, não falou. Não falou qual foi a a linguagem linguagem, de né? programação Qual foi a linguagem que utilizada no seu projeto. Foi PHP e JavaScript. Fala de todas aquelas tecnologias lá. Gente do céu, traduza isso pra Fala mim. não, pra assustar. Traduza pro público. Era JSON, Bootstrap, Ajax, PHP, JavaScript, HTML, CSS, PostgreSQL. Usou tudo isso. Tudo isso. Então, pra quem tá assistindo e não entende, é tudo muito fácil. Tudo muito Não fácil, se né? Não se assustem. assustem. Aqui é tranquilo, o professor ensina tudo. Basicamente, assim, por cima, né? Você tem algumas linguagens para montagem da interface, que é o HTML, CSS e JavaScript. O Ajax, a gente faz a comunicação entre o cliente e o servidor, ou seja, o computador do usuário e o servidor onde os dados estão armazenados. Essa nomenclatura cliente-servidor às vezes atrapalha um pouco, né? Porque cliente a gente pensa sempre aquele que está usando ali, né, o sistema, mas cliente no nosso caso é o computador, né? Pode ser um celular, pode ser um desktop, pode ser enfim, qualquer coisa. E o servidor onde tem os dados, de maneira geral, né? E PHP, qual foi a outra mais que eu falei? PostgreSQL e tal, é a linguagem para você trabalhar do lado do servidor, ou seja, para manipular os dados no sentido de gravar informações e obter informações do banco de dados, né? Então existe essa comunicação e tudo isso é na internet, né? A gente dá um clique e as coisas são gravadas lá, só que acontece, tipo, o cliente está aqui, o servidor está no Rio de Janeiro, no Japão. Sim. Então existe um tempo, né, de resposta que é quase imediato, né? Vamos dizer assim que na medida humana, né, de segundos e milissegundos é uma coisa imediata, né? Mas existe um tempo, né? A coisa vai e volta. Então, para os ouvintes locais aqui de Ubaitaba, que podem estar se perguntando como Danilo teve essa capacidade de pôr a mão no código, de criar um sistema tão responsivo de gerenciamento de vendas, a resposta está aí com o professor Alain, onde se encontrar esse local para ter essa capacidade de criar um sistema aqui no Ubaitaba. Instituto Federal da Bahia. Pronto, está aí a resposta. Instituto Federal da Bahia, Campus Avançado, Ubaitaba. Então, gente, foi brilhante, assim. Eu gostei muito da entrevista, né, desse bate-papo,
Danilo conseguiu estar aqui no nosso cantinho IFBAcast, né? Conseguimos trazê-lo. Danilo já formou, Danilo já não faz assim, um aluno já egresso, né? Mas que está sempre recebendo alguns convites e está participando. Então a gente tem que agradecer, viu, Danilo? Muito obrigada por participar. Quando tiver oportunidade, a gente tem que mostrar nesse programa. Quem sabe a gente coloca aí no. Era para trazer, para a gente mostrar pro pessoal sobre o Mas como é que o projeto funciona, mas assim, acho que se realmente ele pensa, né, em comercializar, né, esse marketing vai chegar. Então é isso, né? É isso, gente. Então, muito obrigada, professor Alan, Danilo, que veio aqui tirar todas essas dúvidas, apresentar, por mais que não tenha, né, trazido o projeto que a gente vê, mas apresentou de um modo geral o projeto que ele fez, que foi o projeto de entrega, né, e futuramente um bom negócio, né, para o nosso município, para a região toda. E é isso, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço, é sempre importante estar divulgando o que está sendo feito aqui dentro do Instituto, né? Muitas vezes a gente esquece que existe uma comunidade lá fora e essa comunidade precisa enxergar até para valorizar o que está sendo feito aqui dentro, né? O que tem aqui dentro. A gente precisa mostrar para o povo, olha, nós somos isso, nós fazemos isso. E eu acho que esse é um espaço fundamental, um espaço perfeito para isso, né? Divulgar, qualquer pessoa de fora, até de outras cidades, outros estados podem entender, né? Podem ver como é que funciona o campus como o nosso, né? Tá certo. Muito obrigada, gente. Obrigada, meninos, mais uma vez. Os meninos que estão aí atrás das câmeras, os bastidores, né? Que viabilizam, né, a realização, né, do projeto. Né, o Lucas e o Divan, que hoje não esteve na bancada. E agradecer também a Micaele, né, que nos deu essa honra, né, de estar também aqui participando. Então é isso. A equipe IFBAcast agradece aos convidados, professor Alan, professor do Instituto Federal da Bahia, agora o já formado Danilo, que apresentou com maestria o seu projeto. Chegamos ao fim de mais um episódio, o terceiro episódio do nosso podcast IFBAcast Ubaicaba. Está aqui logo a logo, lindona o podcast sobre inovação e empreendedorismo local. Vocês ouviram o tema logo no início, né? Espírito empreendedor, sobre inovação. Que negócio é esse? E agradecemos a vocês, nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Até